Olá, sou Karine Rossi, eu sou fundadora da consultoria Diversidade, Equidade e Inclusão, NIWA. Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental, saúde mental e bem-estar no trabalho, e como isso favorece uma cultura inclusiva e times psicologicamente seguros. Estamos vivendo 4 crises simultâneas: econômica, financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades, que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado o novo normal. O que vem à sua mente quando você pensa em compaixão? Na maioria dos casos, vem sentimentos como piedade, dó, tristeza, misturados com aquela vontade de ajudar, uma síndrome de sermos super-heróis e resolver todos os problemas do mundo. A psiquiatra americana Jennifer Goetz entende a compaixão como um estado de preocupação com sofrimento ou necessidade não atendida do outro ou de si, juntamente com o desejo de aliviar esse sofrimento. Para buscarmos uma melhor definição, devemos nos atentar para as 7 dimensões que envolvem a compaixão: atenção, escuta, engajamento, presença, compreensão, ajuda e confronto. Existe até um programa criado pelo erudito tibetano Thunten Jinpa e oferecido pela Universidade de Stanford, na Califórnia, conhecido como CCT Compassion Cultivation Training. Nosso convidado é formado em História pela Universidade de Brasília. Está envolvido com o treino da mente e das artes marciais desde 2009, sendo atualmente o primeiro Dan em Aikido pela Aikikai Foundation. Além de dar palestras, cursos, treinamento em meditação, bem-estar e compaixão, e muitos diferentes públicos, como bancos, empresas, escolas e no serviço público. Também é gerente técnico de fiscalização no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal. No episódio de hoje, vamos falar de compaixão, como lidamos com esse sentimento em muitas situações diferentes durante o curso de nossas vidas que surge naturalmente dentro de nós. Movidos pelo sofrimento que observamos, podemos nos sentir motivados a tornar o mundo melhor. Cris, esse podcast foi muito aguardado, você está sabendo, né? Queria primeiramente agradecer aí o seu tempo, a sua disponibilidade para trocar aqui esse espaço e seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Espero que eu não decepcione. Olha, eu já vou trazer uma bomba aqui, porque eu gosto disso, você sabe, né? A gente estava falando sobre compaixão, né, nessa abertura, e tem, às vezes, um grande questionamento, né, das pessoas, né, quando elas pensam assim: poxa, mas se a gente é de fato compassivo por natureza, por que então a gente tem que de fato cultivar, por exemplo, a compaixão? Por que o Thunten Jinpa, por exemplo, ele criou o CCT? Por que a gente tem que desenvolver essa competência? Essa é uma ótima pergunta, né? E eu acho que cada vez mais a ciência tem explorado uma questão dos seres humanos de uma forma geral, mais específica, eu diria, né? Que é a gente, enquanto espécie, nós nem somos tábuas rasas, que a gente vem completamente, né, em branco e vai aprendendo as coisas a partir da nossa socialização. E a gente também não vem com as coisas pré-gravadas, né? E a gente vai simplesmente se lembrando das coisas que acontecem. Então, acho que a compaixão se coloca também nesse lugar que o que está gravado em nós é essa predisposição, e o que a gente precisa fazer quando a gente está falando em termos de treinamento é desenvolver essa habilidade, né? Fazendo um paralelo, eu acho que é algo muito próximo de facilidade para línguas. A gente tem habilidade para aprender outras línguas. Só que se a gente não treinar, a gente basicamente vai ficar, né? A gente vai falar a nossa língua materna e vai parar por aí, né? Então, a compaixão também, a gente vai exercitar a nossa compaixão
por aquelas pessoas que são mais próximas, são mais queridas, pelos os nossos grupos, pela nossa tribo, a gente poderia dizer. E sem treino, ela provavelmente vai ficar restrita a esses grupos ou situações urgentes, a gente poderia dizer. E o objetivo do treinamento é mesmo levar essa habilidade para outros patamares e outros lugares que não só a nossa própria tribo, né? Então, acho que o objetivo do treinamento seria esse, né? Deixar que a compaixão seja mais do que uma resposta intuitiva, né? Ou algo responsivo que só é acionado quando a gente encontra o sofrimento dentro da nossa tribo, ou em nós, às vezes, né? Uhum. Eu acho que tem muitas pessoas que confundem um pouco a diferença entre empatia e compaixão. Eu queria que você pudesse explicar um pouco mais exatamente qual que é a diferença entre cada um desses conceitos. Acho que só muito recentemente essa diferença passou a ser mais explícita, né? Então, até pouco tempo atrás, principalmente antes da tecnologia possibilitar a gente observar o cérebro durante o funcionamento, né? Se a gente for lembrar, no século passado, principalmente, né, nos primeiros talvez 80 anos, 70 anos do século passado, a gente só conseguia observar o cérebro depois que a gente já tinha falecido, né? Então a gente tinha que colocar pedaços do cérebro em lâminas e observar aquele tecido morto, né? E aí a gente tem uma revolução tecnológica no final do século passado que vai permitir que os cientistas observem o cérebro trabalhando, não sei se é bem essa palavra, mas funcionando em tempo real. E a partir das pesquisas, então, de alguns pesquisadores e pesquisadoras nessa área, a gente vai reconhecer que essas duas coisas, elas não só têm conceitos diferentes, mas elas estão associadas a processos mentais que são completamente distintos, né? Então, a empatia, e a gente pode falar de vários tipos de empatia, seria essa habilidade, a gente poderia dizer, de se colocar no lugar do outro, né? Essa autora que eu gosto muito, que é a antropóloga, né, a Joan Halifax, ela diz que existe essa empatia somática, que é quase assumir uma posição, uma posição semelhante, né, espelhada em termos de emoção com alguém, né? Então, normalmente é a esse estado que a gente associa a empatia, né? Assim, chega alguém com raiva e aqui eu me coloco, né? Assim, eu vou automaticamente para aquela posição e sinto raiva também. É claro, tem um tipo, né, especial de empatia, que seria empatia cognitiva, que é a gente poder usar nossa inteligência para imaginar como seria estar naquele lugar, que é uma habilidade fundamental também, né? Para os líderes, para os políticos, para os professores, né? Se um aluno diz que não está entendendo, usar essa habilidade para, né, para se colocar no lugar e tentar compreender por que ele não está entendendo. Então, essa é uma habilidade fundamental. Por outro lado, a gente tem essa outra habilidade distinta que seria a compaixão, que de alguma forma está baseada na empatia. A gente acredita, né, na perspectiva do CCT, a gente acredita que eu preciso me sentir de alguma forma movido pelo sofrimento do outro para poder, então, desejar ou aspirar tomar alguma atitude, ter alguma ação que alivie aquele sofrimento, né? Então, não é uma questão de rebaixar a empatia, dizer empatia é um processo menor e compaixão é o que há, mas entender que os dois têm seu lugar, né? Os dois têm sua função, a gente poderia dizer.
A empatia está ligada a essa ressonância emocional e a compaixão vai um pouco além no sentido de que ela envolve algum tipo de ação e ela envolve uma motivação compassiva de fazer algo para aliviar esse sofrimento percebido. Uhum. É, pensando agora que a gente está nesse contexto ainda de pandemia, né? A gente achou que, enfim, com a questão da vacinação, de alguma certa forma ia aliviar, e obviamente tem aliviado, mas ainda estamos realmente ainda tentando lidar com esse contexto, né, de aumento do acirramento das desigualdades, a questão da saúde mental. Como que você entende que a gente pode cultivar a compaixão no dia a dia? Acho que essa é a pergunta de US$ 1 milhão. É, eu acho que todo processo educacional ele pode ser facilitado se a gente conseguir colocar um desafio à altura da nossa capacidade. Então, quando eu penso é interessante que a gente não pense nesses termos quando a gente está falando de habilidades socioemocionais de uma forma geral, né? Quando a gente pensa na gratidão como uma prática, a gente não pensa em começar pequeno e ir aumentando. A gente quer ir logo para o mais desafiador e aí depois de 3, 4, 5 tentativas que aquilo não dá certo, a gente fala, isso não funciona, né? Deixa eu voltar para o meu default, assim, deixa eu voltar para o que eu estou acostumado a fazer. Então, acho que com a compaixão acontece algo muito parecido com qualquer outra habilidade, né? Se a gente quer aprender a tocar um instrumento musical, violão, por exemplo, é mais fácil a gente começar com melodias mais simples, menos notas, e depois ir complexificando, do que tentar algo muito elaborado de cara e se frustrar com esse processo, né? Então, eu penso que estar mais consciente, em geral, do nosso dia a dia é um bom começo para criar espaço para que a compaixão se manifeste nas pequenas coisas, né? Então, começar com coisas que não são muito desafiadoras, começar com um companheiro, com a companheira pode ser difícil, começar com a família pode ser super desafiador. Então, talvez começar com pessoas que a gente gosta, mas que não estão num convívio muito próximo de nós. Pode ser um bom lugar para começar, né? Começar com questões que não são tão... que não nos movem tanto, né? Então eu Cristiano, pessoalmente tenho muita dificuldade com desigualdade social, por exemplo. Então começar praticando compaixão com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade pode ser, para mim, mais difícil do que começar com algumas coisas que são mais palpáveis e palatáveis, do tipo ajudar um amigo, ouvir um amigo às vezes, uma amiga, abrir espaço na nossa agenda para tomar um café com alguém que a gente gosta e tá em alguma situação de dificuldade. Então, esses pequenos passos podem dar para nós alguma confiança de que o processo funciona. E aí, a partir daí, a gente ir fazendo esse escalonamento para coisas mais desafiadoras. Eu acho que esse pode ser um bom começo. Uhum. Conta pra gente um pouco como você estava falando sobre motivação, né? Qual é a nossa intenção ao fazer pequenas práticas no dia a dia de compaixão. Como que você começou nos estudos da compaixão? O que te moveu, assim, quando você olhou aquilo e falou assim, cara, é isso que eu quero estudar, putz, me achei, assim. Conta pra gente, o que mobilizou você? Uhum. Eu acho que essa linha de raciocínio, ela só surgiu depois, né? Ela surgiu a posteriori.
Desculpa. Então essa racionalidade, esse caminho, acho que ele só surgiu claramente depois que eu já tinha caminhado um pedaço, né? Mas eu sempre gosto de contar que o meu encontro com a compaixão, ele vai surgir na prática do Aikido. É claro, né, que muito antes disso, os meus pais, os meus cuidadores já tinham demonstrado compaixão, né, para comigo, assim. Mas acredito que é no Aikido que a prática vai começar a ser sistematizada de alguma forma, né? O meu professor tinha um cuidado muito grande quando ele ensinar a gente de nunca machucar os outros, né? De ser sempre cuidadoso, mesmo que o outro esteja te atacando, a gente não fazer disso algo. O Aikido é um movimento de reforçar o meu ego, né? De machucar alguém que está desequilibrado por algum motivo e está tentando te atacar. O Aikido acabou me levando para o budismo, né? Porque Você se considera budista? Assim, essa é uma boa pergunta também. Acho que todos os budistas sérios não se consideram budistas, talvez. Sabe o que no início do ano eu estava fazendo lá os votos, o voto de refúgio, e aí a Lama Tenzin Tsering. Lama Tsering. E a Lama Tsering, ela falou o seguinte: se você acredita em Buda, você é um budista. E eu achei isso interessante, assim. É claro que talvez existem diferentes formas de você seguir o budismo. Mas eu achei tão simples essa explicação que fez muito sentido para mim. Tem um outro professor que escreveu um livro sobre a tradução literal do título seria assim: o que não faz você ser um budista? E ele explora um pouco desse caminho, assim, né? Mas basicamente o que faz os budistas é entender, né, assim, vivenciar a impermanência, vivenciar isso que no budismo a gente chama de coemergência também, né? Assim, o fato de que a gente constrói as coisas com a nossa mente, né? Todo mundo já teve essa experiência de chegar no trabalho e tem um novato lá que você olha e fala assim: putz, não fui com a cara desse sujeito. E aí você passa a agir com esse sujeito como se ele fosse realmente um chato, assim. Até um dia que o cara, sei lá, te oferece um café ou segura a porta para você passar e aquela imagem que a gente tinha da pessoa se desmorona, né? Em geral, a gente coloca a culpa, né, assim, a responsabilidade nos outros. Mas esse para mim, é um bom exemplo de como a gente constrói, né, a nossa caminhada, a forma como a gente age, né, com os outros, que vai impactar, obviamente, na forma como a gente sente também, né? Se eu acho que o problema está nos outros, vai ser difícil se equilibrar emocionalmente, né? Porque eu estou sempre à mercê do que está acontecendo, né? Se eu só fico feliz quando faz sol, no dia que chove, invariavelmente eu vou ficar triste, né? Então, se a gente tiver uma outra forma de entender esse relacionamento da nossa mente com o mundo, as chances da gente ter uma felicidade duradoura, acho que é maior, né? Mas o ponto, voltando um pouco na história, é que eu sempre gostei muito de ler, daí eu comprei um livro de Aikido que tinha um sutra budista, e aí eu fui parar no budismo. Mesmo já tendo namorado o budismo há muito tempo, foi assim que começou o meu namoro. Eu mostrei para uma amiga que me mostrou um vídeo do Lama Padmasanten, e aí fui parar no SEB. No SEB eu conheci a Gianni Pili, Fábio Rodrigues, né, que são duas pessoas queridas. Que vai estar aqui no próximo episódio, a Gianni. Que legal. E, nossa, a G foi, assim, abriu muitas portas. E eu fui fazer com os dois
Eles tinham feito recente a formação de professor do treinamento do Cultivando o Equilíbrio Emocional. E eu achei aquilo magnífico, né? Assim, você tem uma linguagem para poder conversar com pessoas que não estavam interessadas no budismo, mas que podiam se beneficiar de algum tipo de treinamento mental para ganhar estabilidade, clareza, né? Treinar a felicidade, a gente poderia dizer, né? Então eu fiquei apaixonado pelo CB, quis muito fazer, mas era fora, era caro. Nesse meio tempo eu li o livro do Thupten Jinpa, que é Um Coração Sem Medo. Fiquei apaixonado também, falei, quero fazer esse treinamento um dia. E aí, em 2017, aconteceu tudo de uma vez, né? Abriu a seleção, o Stanford já tinha muitos anos que não oferecia a formação do CCT. A formação do CB era mais constante, acontecia uma vez por ano, num sistema de imersão de 5 semanas. E aí, em 2017, fui selecionado para fazer as duas formações, literalmente na sequência. Foi o ano da sua revolução. Foi o ano da minha revolução. Fiz a prova para faixa preta, Olha passei. Isso. Um mês depois fui para a imersão do CB, fiquei 5 semanas. Terminou num sábado. Na segunda eu estava na Califórnia para fazer a formação, começar a formação de quase um ano do CCT. E aí de lá para cá tenho tentado aplicar isso, né, onde eu ando, assim. Serviço público, entre os amigos, tentado aplicar um pouco desse conhecimento. Quais são os pontos chaves, assim? Claro que você não vai dar aqui o treinamento do CCT, mas se a gente tivesse que pensar em alguns pontos chaves para desenvolver a compaixão, quais seriam? Eu acho que, pegando até um pouco da racionalidade do programa, eu acho que talvez a coisa toda começa com vontade, né? A gente precisa querer desenvolver isso. Assim como a gente, no início do ano, que é o nosso caso agora, esse ano a gente quer cuidar mais da saúde, a gente quer fazer uma formação, a gente quer, enfim... Tudo, né? A gente quer a gente estabelece metas para o ano, ou estabelece diretrizes para o ano. Esse é um ponto chave. Para mim, esse ponto anda de mãos dadas com a questão da atenção, né? Então, treinar a atenção, ela é tão importante quanto treinar a intenção também. Intenção e atenção acho que andam de mãos dadas. E é claro, né, aqui a gente está falando de uma atenção que tem um toque especial, que é olhar para a questão do sofrimento, né, para a questão de como é que a gente, já que a gente vai ser obrigado a conviver durante um tempo, né, como é que a gente torna esse convívio mais saudável, mais amoroso, mais frutífero, né, para todo mundo, não só para mim, mas para os outros também. Então começa com a atenção. Quando a gente vai olhar para a compaixão, então, começar com alvos fáceis, né? Pessoas queridas, pessoas que não vão despertar tanto em nós as nossas resistências internas, né? Que a gente não vai necessariamente pensar, putz, mas esse cara me sacaneou no trabalho, por que eu vou treinar compaixão com ele ou com ela, né? Pessoas que estão distantes, que a gente não conhece bem, pessoas que estão do outro lado do globo e a gente segue no Facebook, segue no Instagram. Então começar com algo que é palpável, até para a gente aprender, sentir no nosso próprio corpo como é sentir a compaixão, né? O que é sentir a compaixão? Sair um pouco desse campo teórico da definição da compaixão e passar para a experiência da compaixão. Então acho que esse é o começo. Tem essa etapa super importante que é da autocompaixão, né? Então se a gente não se cuidar, a coisa toda
pode degringolar a qualquer momento, né? Se a gente está sempre olhando para fora, esperando que a gente vá salvar o mundo, é como se a gente andasse de carro olhando para fora e não olhasse para o tanque de gasolina, né? Para o marcador de gasolina, e visse que a gasolina está acabando e a gente vai parar porque a gente não tem mais como continuar, né? Então, autocompaixão, bondade amorosa para si é uma parte crucial do treinamento, né? Quando a gente fala do budismo, a gente tem esse treino dessa qualidade que a gente chama de imparcialidade, né? Então, não só para fora, não só para dentro, mas encontrar um equilíbrio entre esse para fora e para dentro, né? Para fora da tribo, para dentro da tribo, para fora de mim, para dentro de mim. Então, equilibrar essas duas coisas é super importante, crucial, eu diria. E a partir daí, então, começar a olhar um pouco para esse que a gente chama de outro, mas que, no fundo, somos nós em outros contextos, né? É muito fácil a gente se perder, olhar para os outros como coadjuvantes na nossa história, mas se a gente fizer esse exercício da empatia, né, se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai entender que ele é o personagem principal da história dele, né? Às vezes quem está atrapalhando, ele pode acreditar que quem está atrapalhando ele ser feliz, na verdade somos nós, né? Então, estender essa compaixão para além do limite das minhas pessoas queridas e de mim é talvez uma das partes mais desafiadoras, né? Olhar para as pessoas difíceis, como é que a gente pode ter compaixão para pessoas que estão fazendo grandes cagadas, né? Esse é um grande desafio, eu acho. E principalmente nesse mundo polarizado que a gente está vivendo, né? Sim. Como ter compaixão na política, por exemplo. Eu acho que passa por um letramento, né? Entender o que é a compaixão. Eu acho que faz parte da beleza desse treinamento, aos poucos, refinar essa ideia de compaixão, né? Se afastar dessa ideia de pensar que compaixão é algum tipo de conivência, né? Ser compassivo é aceitar o que os outros fazem. Como que a gente idosa, aproveitando que você trouxe esse ponto, né? Eu acho que tem muita gente, tem muitos, acho que preconceitos, né? Preconceito, a gente pode falar que é de fato quando eu não entendo, né? Eu sou ignorante naquilo. E acho que muitas pessoas, elas confundem ser compassivo com passar o pano, né? Como que a gente consegue dosar isso? Talvez essa seja a segunda pergunta de $1 milhão. Eu penso que a compaixão pode se beneficiar muito de uma segunda habilidade acessória, que seria inteligência, sabedoria, né? Que é qual é exatamente o remédio que precisa ser aplicado em determinadas situações. Eu acho que talvez esse seja o grande desafio de aplicar a compaixão, porque a gente está acostumado a ter listas, né? Então, quando acontecer A, você faz B, quando acontecer C, você faz D. E é muito improvável que a gente consiga ter boas escolhas e dar bons direcionamentos compassivos usando listas pré-programadas, né? Então a gente vai precisar de inteligência, de muita sabedoria, de muita calma, de muita paciência às vezes, para aplicar o remédio correto na dose correta, né? E eu acho que essa é uma das grandes inteligências que está ligada à compaixão, que é uma inteligência relacional, sabe? Entender que às vezes a instrução é ir para a direita, às vezes a instrução é ir para cima. E não necessariamente uma lista dessas direções vai me ser um bom mapa para situações reais. Porque as situações reais, elas são sempre complexas, né? São sempre multifatoriais. Então a gente vai precisar da nossa inteligência e de alguma habilidade de
diminuir a responsividade para poder olhar com mais calma para as decisões que a gente vai tomar e pensar, né, a partir dessa grande pergunta que é o que seria a coisa mais compassiva a se fazer aqui? Ter paciência, né, tempo para poder aplicar isso. A gente está dando esse treinamento juntos, né, lá na Accenture, e veio uma pergunta que eu acho que vale a pena trazer para cá, que foi justamente uma das resistências seria como eu posso ser uma pessoa compassiva sem tornar, por exemplo, meus colaboradores dependentes. Como que você enxerga isso? Como que a gente consegue dosar, né? A gente está falando dessa dose e você trouxe muito essa questão da inteligência, de tentar olhar, né, os outros aspectos. A gente estava falando, né, anteriormente a esse podcast sobre a questão da humildade. Como que a gente consegue ser essa liderança sábia, né, onde de fato eu vou, sim, obviamente, apoiar, lidar com o sofrimento, né, das pessoas que estão no meu trabalho, no meu time, mas como que eu doso, né, entre ser uma liderança assertiva, firme, que também tem metas para cumprir, prazos para serem entregues, e ao mesmo tempo que acolhe, ao mesmo tempo que é afetiva. Como eu sei que deve ser a terceira pergunta aqui de 1 milhão, mas se você tiver alguns caminhos aqui para compartilhar com a gente, como que você vê como possibilidades? Eu acho que talvez o primeiro aspecto é esse que você levantou, né, de que quando a gente está falando de humildade, esse conceito de humildade, da forma como a gente está pensando aqui, ele envolve reconhecer que a gente não tem todas as variáveis, a gente não vê ao mesmo tempo todas as variáveis. Então, quando a gente precisa cobrar alguma coisa, né, e a gente está julgando, a gente está avaliando, a gente vai avaliar o outro, é um processo natural que ocorre nas nossas mentes, né? O fato, e eu acho que paciência e inteligência estão ligados diretamente ao fato a gente vai comprar isso né, barato, ou a gente vai investigar isso? Acho que esse é um ponto, né? Então eu posso ter uma primeira impressão sobre a pessoa, de que a pessoa às vezes é preguiçosa, mas eu posso ir além disso, né? Eu posso a gente tem uma relação não tão boa com a palavra dúvida, né? Mas a gente pode duvidar disso que a gente está pensando. Acho que isso é um aspecto saudável do conhecimento. A gente entender que o nosso conhecimento é sempre contingente, né? Quando a gente virar a esquina, a gente vai ter uma outra perspectiva, né? Daqui a 5 minutos a gente vai ter uma outra perspectiva. Então, esse seria um primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu acho que levar em consideração a questão tempo, né? As boas decisões, as grandes, né, as decisões sábias dos líderes, elas não são só boas no curto prazo. Elas são boas no curto, no médio e no longo prazo. Idealmente falando, obviamente, né? E, por fim, eu diria que na verdade é um convite, né? Convidar todo mundo que está ouvindo esse podcast a ir além da ideia de que assertividade e compaixão são incompatíveis, né? E eu acho que para isso também é uma conversa que a gente estava tendo um pouco mais cedo, é fundamental que a gente desenvolva uma habilidade de ouvir. Eu acho que isso é super importante. E mais do que isso, que a gente desenvolva linguagem para ser assertivo sem ser violento. Para a gente ser assertivo sem ser maldoso, né? Para a gente ser assertivo e consciente. Porque muitas vezes a gente vai, mesmo quando a gente quer entregar o nosso melhor, nem sempre é fácil, né?
justamente por essa questão da complexidade, né? Assim, quando eu vou para o trabalho, a minha família vai junto para o trabalho. Então, as questões que eu estou enfrentando em casa, com o meu cachorro, com o meu aluguel, com o meu carro que quebrou, elas vão junto para o trabalho, né? E esse campo emocional, ele está junto desse campo racional com a qual a gente toma as nossas decisões. Então, um bom líder não é esse naquela série, né, de ficção científica Star Trek, tinha os vulcanos que tomavam decisões sem nenhum tipo de emoção, né? Aquilo seria um desastre, assim. Então os bons líderes são o bom líder, né? Uma boa líder é alguém que tem essa consciência emocional e que entende que as decisões levam em considerações as emoções, não só as suas próprias, como as dos outros também. Aproveitando que a gente está falando aqui sobre liderança e a gente tem dado, né, bastante treinamentos aí dentro de organizações sobre liderança compassiva, quais são as dimensões que você entende que uma liderança deveria desenvolver ou cultivar? A gente tem refletido um pouco sobre o que seria o cerne, né? O que seria o núcleo dessas dimensões como uma base para a liderança compassiva, né? A gente poderia dizer para uma liderança que é sábia também, né? Então a gente tem pensado, ética sem dúvida é nosso não diria o nosso cavalo de Troia, mas com certeza é algo que está no cerne disso que a gente está trazendo, né? Mas a gente tem pensado em integridade, que é integridade aqui pensada como um alinhamento, né, entre valores e a minha ação no mundo. Consciência seria um segundo domínio, um segundo aspecto, um segundo pilar dessa liderança compassiva. E consciência aqui pensado não de uma forma mística, né? Mas como essa dimensão uma dimensão de atenção, uma dimensão de consciência das próprias emoções, consciência também da emoção dos outros, né? Desse domínio emocional. Compaixão seria um outro domínio. Essa compaixão aqui pensada como essa tecnologia de transformação dos conflitos, do sofrimento de uma forma geral. Uma dimensão de sabedoria, né, de ter uma visão mais clara da realidade, entender de alguma forma que a gente é dependentes uns dos outros, né? E esse é um ponto interessante porque a dependência da forma como a gente costuma se referir na nossa cultura é sempre uma coisa negativa, né? É horrível, assim. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo, nossa, é horrível depender dos outros, né? Mas o fato é que a gente depende, né? O fato é que, bom, eu não sei fazer computador, eu não sei fazer internet funcionar. No entanto, a gente está aqui usando o computador, usando a internet, né? Então a gente está, queira ou não, a gente é dependentes também nesse nível, né? É claro que essa dependência vai acontecer em muitos níveis diferentes. A gente precisa de plantas, a gente precisa de um meio ambiente equilibrado, a gente precisa de um clima que favoreça a vida, né? Então tem questões micro e macro estão juntas dentro da realidade, a gente poderia dizer, e esse aspecto da sabedoria seria reconhecer essas interligações que estão presentes e que a gente nem sempre dá valor ou reconhece, né?
E o quinto seria a própria ética, que seria também uma tecnologia de fruição, talvez, desses quatro outros pilares, como uma forma de navegar na realidade, navegar na vida, a gente poderia dizer, né? Quanto que as nossas ações são condizentes com os nossos valores. Que valores são esses, né? Se a gente está buscando a felicidade, que direção a gente deveria andar, né? Uhum. Então essas seriam as 5 dimensões que a gente tem pensado da liderança compassiva. Você trouxe uma das dimensões, a questão da atenção, né? Na verdade, consciência, que está conectado à atenção, né? A presença, a conexão. E eu acho que esse é um dos maiores desafios, né, que a gente está vivendo enquanto sociedade altamente conectada, né, principalmente agora vivendo ainda cada vez mais nesse contexto de pandemia. E se você pudesse pensar aqui com a gente, talvez uma prática simples. Eu acho que eu vou dar um exemplo pessoal meu, né? Quando eu comecei a estudar compaixão e nos treinamentos, eu lembro que eu falava assim, cara, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho esse tempo, assim, de ficar 10, 15 minutos, assim, pausar minha rotina para fazer uma prática antes de ir para uma reunião. Mas porque, na verdade, talvez eu não entendia a visão por trás disso, né? Que se, na verdade, eu começar a desenvolver mais essa prática que está relacionado inclusive com autocompaixão, no fundo isso vai melhorar e vai otimizar a minha rotina, né? Eu vou me sentir mais leve, mais produtiva, mais conectada com as pessoas. E eu queria que você pudesse fazer, talvez, uma prática, dar um exemplo de uma prática simples que as pessoas podem fazer, até em contextos de trabalho, lideranças, executivos que têm essa dificuldade de parar, para que a gente pudesse colocar de fato ela nessa rotina, né? Se a gente sabe que tem tantos benefícios, é óbvio que a gente tem 3 minutos, 5 minutos para parar. Se a gente tem esse tempo, às vezes, para estar em rede social, para estar fazendo coisas que às vezes nem sempre nos beneficiam, a gente deveria talvez ter esse tempo para nós. Então, queria que você desse, talvez, falasse uma prática simples que as pessoas podem fazer para aumentar essa conexão com elas e com os outros. Uhum. Você sabe que tem uma piada no meio do budismo, tem uma piada que o cara vai procurar um mestre e ele fala assim, mestre, eu preciso, né, minha cabeça é muito cheia de coisa, eu preciso meditar. Aí o mestre fala para ele, meditar meia hora. Ele falou, não, mas eu sou muito ocupado, eu preciso de uma coisa mais, né, assim, mais eficiente. Ele falou, nesse caso, então você tem que meditar 1 hora. Então, acho que tem dois fatores, antes da gente sugerir uma prática, acho que tem 2 coisas que são importantes. Uma é uma questão de prioridades, né? Como você falou, às vezes eu me pego, ficando meia hora no Instagram, mas se alguém perguntasse, vamos, você tem 15 minutos pra gente conversar? Eu falo, putz, estou sem tempo, né? Então acho que tem uma questão de prioridades. Dificilmente a gente... Eu acho que realmente, se a gente olhar para nossa rotina, a gente talvez não consiga encontrar 20 minutos livres, né? A gente vai de uma reunião para outra, a gente tem deslocamentos, tem uma série de coisas que estão tomando o nosso tempo e que realmente pode ser difícil encontrar 20 minutos. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente entender que isso é benéfico, como você trouxe, a gente vai querer criar esse tempo e colocar isso na nossa rotina, né? Um outro aspecto que eu acho que também é importante e não é contraditório, muito pelo contrário, eu acho que ele é complementar a esse primeiro aspecto, é entender que o que a gente precisa fazer
trazer essa consciência para as coisas que a gente já faz, né? Em geral, a gente pensa na prática da atenção, nas práticas de meditação, na prática de atenção, sobretudo, como um momento que a gente precisa parar e prestar atenção na respiração, ou no mantra, ou num som, enfim. E a gente acaba criando essa falsa dicotomia entre a vida e a prática, né? Então, imagina, né? Se a gente tem meia hora querendo desenvolver paciência, né? Atenção, e a gente tem 23 horas desenvolvendo falta de atenção, tá fácil de imaginar quem vai ganhar esse cabo de guerra, né? Mesmo que a gente durma 10 horas por noite, ainda vão ficar 13 horas contra 30 minutos. Então, não é uma boa matemática essa, separar um momento e ficar o resto do tempo distraído. Então, a ideia é que a gente traga um pouco as práticas de atenção para o que a gente estiver fazendo. E aí, acho que uma prática muito simples e que pode realmente ajudar a gente, tem fundamento científico, no que a gente estiver fazendo, às vezes preciso responder um e-mail. Faz 3 respirações profundas, né? Traz a consciência para como é que você vai entrar nessa caixa de e-mail, né? Como é que você vai começar a escrever esse e-mail? Tendo alguma consciência sobre o seu estado emocional, né? Como é que seu corpo está nesse momento? Está tenso? Está relaxado? Está preocupado, né? Porque isso vai transparecer no que você vai escrever, ou se for uma reunião, como é que você vai falar, né? Como é que você vai ouvir até. Isso vai transparecer. Então, eu recomendaria que a pessoa fizesse uma respiração pelo nariz, profunda, devagar, soltasse o ar 3 ou 4 vezes. Isso já vai criar algum espaço na mente dela para ela acolher melhor isso que ela vai fazer em seguida. Seja responder uma conversa difícil, seja, enfim, uma reunião, um e-mail, alguma coisa assim, né? Tem um programa que o Compassion Institute desenvolveu para profissionais de saúde, e eles recomendavam que a pessoa fizesse essas 3 respirações entre um paciente e outro, a hora que ele for lavar as mãos. Ou ele precisa ir numa outra sala pegar um protocolo, por exemplo. Ele pode fazer isso nesse tempo, né? Porque senão a gente também fica aflito um pouco de que, putz, eu não posso parar agora 3 minutos no meio da reunião para dizer, não, peraí que eu vou respirar aqui. A gente pode respirar enquanto a pessoa está falando, e isso com certeza já vai trazer algum tipo de benefício na tua resposta, né? Então, um dos meus professores, né, que é o Alan Wallace, ele diz assim, ninguém é tão ocupado que não tenha o espaço de 3 respirações para fazer, né? Não tem nenhum... Quer dizer, pode ser que tenha, né? O capitalismo é criativo, mas é muito provável que existam muito poucos empregos nos quais você não tenha espaço para fazer 3 respirações profundas, né? Sentir como é que está o teu ambiente, sentir como é que está o teu corpo e voltar a fazer o que você estava fazendo, né? E eu acho que isso tem também, acho que teria que ser temos que fazer ainda mais alguns episódios para conseguir aprofundar, que é bastante coisa. Mas eu acho que aí, do que você traz também tem a ver muito com a gente estabelecer limites, né? A gente não precisa ter que responder às pessoas naquele momento que está naquela reunião. Sim. Então, às vezes a gente tem essa sensação, né? Eu tenho que, eu preciso Sim. dizer alguma coisa aqui, ou eu não tenho esse tempo nem para comer. Você pode levantar, vou no banheiro, né? Quem vai te impedir, né? De ir no banheiro, de você fazer as 3 respirações no banheiro, de você se conectar um pouco mais. Então, eu acho que tem essa... aí, no meu ponto de vista, tem a ver com o estabelecimento dos limites e desenvolver essa autocompaixão, que eu acho que ela é tão essencial, né? Porque senão é isso. Aí, basicamente, eu vou estar
sofrendo talvez algum estresse, né? Enfim, outras aversões em função de eu não estar também me cuidando, né? E que a gente sabe que isso acontece em muitas profissões, como você trouxe os profissionais de saúde, né? Sim. A gente é super suscetível, eu acho, a esses excessos, né? Assim, é muito provável que a gente tenha uma reunião mais difícil se eu não bebi água, se eu tô com vontade de ir no banheiro, se eu não dormir direito. É claro que nem tudo pode ser contornado na hora, mas esses pequenos gestos de respirar fundo, tomar um gole d'água, vamos fazer 5 minutos de pausa para a gente ir lá fora, ou, né, alguma coisa assim, podem dar uma roupagem muito diferente do que a gente está acostumado nessas, principalmente em reuniões longas e difíceis, né? A gente vai sendo de alguma forma capturado por aquele espírito daquela reunião difícil e as coisas vão ficando cada vez mais, elas vão se retroalimentando e isso vai ficando cada vez mais difícil. E essa respirar fundo, levantar, tomar uma água, isso pode romper um pouco esse ciclo vicioso, né, de microagressões, de falta de segurança psicológica, etc, né? Sim. Então é uma habilidade super importante essa de pedir um tempo no meio de uma coisa que é possível, importante, né? Ninguém nega isso. Que é possível, exato. Cris, a gente está olhando aqui já o nosso tempo, ficaria facilmente mais tempo conversando, acho que a gente vai ter que fazer aí versão Compaixão, versão 1, 2, 3. Primeiramente, queria agradecer a sua participação aqui, compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua história. Então, abrir esse tempo aí para nos receber. E aí eu queria que você pudesse talvez dar algum recado, alguma mensagem final, como que as pessoas podem te acessar também, acessar um pouco mais do seu trabalho. E espero poder aí receber você aí em outras temporadas também aqui. Com certeza. Queria começar agradecendo o convite. Eu costumo brincar, né, que eu sou bem arroz de festa, assim, então todo lugar que me chamar para ir falar de compaixão, eu adoro falar sobre isso. Equilíbrio emocional, enfim, essas habilidades. Porque eu sinto que na minha experiência isso foi realmente transformador, então eu gosto muito de oferecer essa possibilidade das pessoas se conectarem com isso. Basicamente, tem o meu site, cristianoramalho.com, que é bem orgânico, então tá super não, mas tá um pouco desatualizado. Tô lá no Instagram, no Cristiano_Ramalho, e tem esses 2 projetos de coração, que é o CCT Brasil, né, que é uma reunião dos professores e das professoras do CCT aqui no Brasil. Nós somos poucos ainda, menos de 10. E o Compaixão na Política, que é o meu xodó. Meu xodózinho. Eu sei que eu sou xodó. Meu xodózinho nesse momento, que é trazer um pouco a ideia, né? Trazer um pouco dessa visão de mundo para esse lugar carente de compaixão, que é a arena política, né? É isso. Muito obrigada. Foi inspirador. Obrigado, essa troca. Tá. E eu não tenho dúvidas que o caminho, gente, para regeneração das empresas é pelo cultivo da compaixão, a partir de lideranças mais conectadas aos seus times, estão fornecendo sim escuta ativa, conexão, senso de unidade, propósito e oportunidade de desenvolvimento que as pessoas tanto desejam. E se você quer saber mais sobre saúde mental, bem-estar no trabalho e que você está aqui curtindo esse podcast, se você tiver qualquer sugestão, manda lá no nosso Insta, @somosniwa, ou se preferir, pode ser por e-mail também, contato@somosniwa.com.br. Estamos no LinkedIn, até o próximo episódio, toda quinta na sua plataforma preferida.